Quem é que trouxe a Bíblia aí? Faz assim então, ó. Mostra para Deus a Bíblia. É a palavra dele. Ei, Deus da glória. Aleluia, Jesus. Amém? Então abra sua Bíblia. Aleluia, Jesus. Em João capítulo 1. Glória a Deus. João capítulo 1, do 1 ao 14. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o título dessa mensagem é: Você é uma pessoa notável para Deus? Aleluia. Quem é assim, levanta o braço aí. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora aplauda o Senhor Jesus como realmente Ele merece. Aleluia. Eita glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus o não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem sabe quem é esse Verbo? Fala bem alto. De novo? Aleluia. Deus era o Verbo, né? Aleluia. Que fez presente, Deus se fez presente na humanidade, em carne, em Jesus Cristo. E o Verbo era o próprio Deus, o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra. E ele esteve aqui entre nós para fazer um trabalho muito bom, muito lindo, que é fazer a nossa salvação. É construir a nossa salvação. Fazer com que o céu se movesse a nosso favor. E a nossa vida a favor de Deus. Aleluia. A favor da nossa salvação. A favor do reino de Deus. E para nós sermos a favor do reino de Deus, nós temos que ser uma pessoa notável para Deus.
Quando nós quisermos ser notável para alguém, o que nós fizemos para ser notável? Alguma coisa nós fizemos para que aquela pessoa note a nossa presença, para que aquela pessoa saiba que nós existimos. Muitas vezes nós nunca vimos uma pessoa, talvez nós conhecemos, talvez só por nome, por ter fama, sei lá, alguma coisa, por ser conhecido do mundo, conhecido da cidade, mas aquela pessoa nunca viu nós. Mas quando vê, se nós queremos ser notável por ele, nós vamos fazer alguma coisa por ele, por essa pessoa. Que nós possamos fazer tudo aquilo que agrade a Deus. E não precisa nem falar o que nós podemos fazer para agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, irmãos, a alegria na nossa vida, ela é completa. Glória a Deus. Sabe? Nós passamos a não depender da nossa força, mas depender de Deus. É essa a nossa missão, é fazer nós temos uma dependência em Deus. Glória a Deus. E por Ele, tudo. Diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E no início da palavra, irmão, no início da Bíblia, ali aparece alguém fazendo o mundo através da palavra. Né? E quem é que fez o mundo? Foi Deus. Ele nos fez, irmãos, com o objetivo de nós vivermos a nossa vida adorando a Deus, louvando o nome de Deus, sendo prestativo para Deus. Deus, ele era tão ligado à presença do homem, ele gostava tanto da presença do homem, que esse homem, ele era notável para Deus. E quando Deus tira uma pessoa para notável, Deus está sempre visitando essa pessoa. Quando ele fez o homem, ele amava tanto como ama até hoje. A palavra diz que ele amou ao mundo de tal maneira que mandou o seu filho unigênito. E ele continua amando. E ele continua necessitando que nós sejamos notáveis para ele. Quando nós formos notáveis para Deus, Deus ele nos visita sem nós percebermos. Aleluia. Glória a Deus. Ele fez o homem, colocou o homem no jardim do Éden, no paraíso. O homem vivia feliz, não tinha doença, não tinha depressão, não tinha tristeza, não tinha choro. Por quê? Porque aquele homem era notável para Deus. E Deus se agradava tanto dele que ia todos os dias lá visitar ele. Sabe? Deus está dizendo assim que como é importante nós sermos notáveis para Deus. Sabe, irmãos, que Deus, Ele sabe que o mundo está tomado pelo espírito das trevas. A palavra diz que o mundo, ele paira na maldade. O pecado jaz no mundo. O maligno é o príncipe desse mundo. E esse príncipe, irmão, quando ele quer derrotar uma pessoa, ele não vem com a cara feia, não vem fazendo mal, não coloca nada, mas ele coloca coisas boas na vida da pessoa, para que a pessoa consiga entrar naquela brecha que ele abriu para poder trabalhar na vida da pessoa. E a pessoa fica cega. Tem pessoas que não creem em Jesus Cristo, mas falam em Deus. Mas quando a gente tenta falar, ou quer falar para essa pessoa de Jesus Cristo, ela não suporta ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque o inimigo tapou os olhos dessa pessoa, tapou os ouvidos dessa pessoa, colocou uma venda para a pessoa não ver e não ouvir. Deus é assim que as pessoas elas ouvem,
mas não consegue entender. Né? E isto, irmãos, Deus, ele prova a pessoa para ver se a pessoa realmente quer a sua salvação. Para querer a sua salvação, ele tem que se esforçar. Tem que se esforçar e não andar segundo o ímpio. Glória a Deus, aleluia. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se assentar, quer dizer, não fazer as coisas que os escarnecedores fazem. Está no meio deles? Até pode ser. Mas estar no meio deles tem que ter a postura de cristão. Cristão. Não fazer o que eles fazem, mas fazer o que Jesus quer que você faça na vida deles. Que é levar a palavra de Deus para eles. Jesus disse a pregar o evangelho a toda criatura. Não é só para os bons. Porque Jesus, ele lida com o povo dele. Ele lida com o povo dele e ele quer que as ovelhas dele gerem mais ovelha para Jesus, para Deus. E para nós gerar, nós temos que abrir a boca e falar. Porque o mundo já está julgado. O mundo já está no julgamento. E a palavra nos diz que um dia todos ouvirão a voz de Deus. Todos ouvirão. E quando ouvir aqueles que já estão mortos, já estão sepultados, todos aqueles, irmãos, quando ouvir a voz de Deus, eles vão ser levantados do sepulcro, eles vão ser levantados do túmulo, e uns vão se levantar para a ressurreição da vida. Qual é o lado que você quer estar? Sabe? O em cima do muro existe só para figura. Ficar em cima do muro existe só um ditado figurado. Para dizer que quem está em cima do muro não está salvo. Quem está em cima do muro é uma pessoa morna. E a pessoa morna, irmãos, é a pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas não dá importância para Deus. Sabe onde está a salvação e não dá importância para a salvação de Deus. E isso é sério, irmãos. Isso é sério. Deus não gosta de pessoas assim. Pessoas, irmãos, não estou falando de ninguém aqui. Falando que a palavra diz. Sabe? Não estou falando de ninguém, até porque eu dou glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês estão ouvindo a verdade e estão aceitando a verdade. Mas a palavra nos fala que aquele que é morno, irmão, ele não vai ficar mais frio, porque ele ouviu a palavra, tem fogo dentro dele. Só que deixou esfriar esse fogo e ele não esfriou, mas ele se tornou morno. Mas Deus, ele quer uma pessoa quente na sua palavra, uma pessoa corajosa. E Deus, para dizer que não está dando esperança para essas pessoas, para continuar desse jeito. A esperança que Deus dá é a obediência da palavra. Aleluia! Tá? E Deus diz assim: aos mornos eu vou vomitar. Glória a Deus. Quer dizer que Deus ainda tem os mornos, com a esperança que eles se convertam, com a esperança que realmente eles aceitam a Deus. Deus ainda tem os mornos como querido. Deus ama. Esse morno, ele é morno porque ele teve um chamado, ele ouviu um chamado de Deus um dia. Ele ouviu. Mas até agora, ele não conseguiu ser uma pessoa notável para Deus. Aleluia! E você, irmãos, é uma pessoa notável para Deus? E ele veio, irmãos, olha, ele no princípio, ele era verbo e o verbo estava com Deus. Quer dizer, quem está com Deus está bem. Glória a Deus! Deus é dono de todo o universo. Imagina o Filho de Deus, o que ele tem na sua vida. E os filhos de Deus, irmãos, que
que nos abrange, que somos nós também, aqueles que aceitam Jesus Cristo e seguem a Jesus e ouvem a palavra de Jesus, são filhos, mas aqueles filhos notáveis para Deus, irmãos, eles não passam por dificuldades grandes, passam por provações, mas as provações com Deus é a vitória certa na tua vida. Aleluia. A vitória certa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz assim, em João 2, ele estava no princípio com Deus. Sabe o princípio de tudo? Deus, o princípio é a salvação. Se ele estava lá com Deus, ele podia ter dito, pai, eu não quero essa missão aí, é muito sofrido para me aguentar. E foi sofrido mesmo para ele, para Jesus. Mas ele estava com Deus, ele estava bem. Mas Deus, ele viu uma única solução para nossa vida, para a sua vida, por amor que ele tem por você. Pelo amor que ele tem. Pessoas que não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, mas foi pela vontade de Deus. Sabe quem são essas pessoas? Sabe? Quem sabe levanta a mão assim. Aleluia. Ninguém sabe. Então todos levantam a mão aí. Levanta a mão assim todos. Pois é todos vocês que levantaram as mãos. Que nasceram pela vontade de Deus, não nasceram pela vontade do homem. E Deus conta com você. Amém. E a palavra diz que quando, aliás, eu vou continuar a falar sobre Jesus. Jesus Cristo, ele podia estar lá no céu, lá gozando do melhor, que está na presença de Deus. Mas Deus deu essa missão, irmão. Ele podia ter dito, eu não vou, pai, porque já pensou o que eu vou passar lá? Os homens são tudo ruim. Aleluia. Né? O Davi já dizia, olha, eu prefiro estar na mão de Deus do que estar na mão dos homens. Né? Sabendo que os homens são ruins. Deus pode castigar, podia fazer tudo para ele estava preparado para passar tudo, mas nas mãos de Deus. Porque ele sabia que nas mãos de Deus, no fim, ele vai ter vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Jesus, irmão, quando ele estava passando por aquele sofrimento, ele não queria passar. Ele não queria, a vontade dele seria desistir. Ele pediu para aqueles apóstolos, ore lá, interceda por mim. E ele se afastava, ia lá interceder por ele. Mas quando voltavam, aqueles homens estavam dormindo. Jesus chamou a atenção dele, vocês não podem ficar um tempo acordado para interceder? E voltou lá para interceder por ele. E quando ele voltou de novo, estava dormindo de novo. E a palavra diz, maldito o homem que confia no homem. Aleluia. É nós que temos que confiar em nós mesmos, colocar o nosso coração para Jesus Cristo e depender de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, irmão, disse para Deus, olha Deus, se possível, passe cálice de mim, não deixa eu sofrer. Não deixa eu sofrer, Deus. Passa de mim esse cálice. Mas antes que passe cálice, primeiro faça a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós falamos isso para Deus, irmão? Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Ou você quer fazer a sua vontade, quer primeiro, ou quer que Deus faça a vontade dele na sua vida? Pensa bem isto, né? Todos os dias nós estamos fazendo nossa vontade, estamos esquecendo de Deus, que é o dono da nossa vida. Sabe, Ele conta contigo, Ele conta com a tua salvação. A palavra está dizendo aqui, olha, as pessoas, quando ouvirem a voz de Deus, eles vão ressuscitar, uns para a ressurreição da vida.
Para que lado você quer estar? Quer estar do lado da vida? Quando você ressuscitar, você vai ter a certeza que você vai despertar para a ressurreição da vida. E a palavra diz assim, ó, outros para a ressurreição do juízo. Por que a ressurreição do juízo? Porque ainda vai ter filho de Deus que não tomaram uma posição ainda. Não tomaram, Deus vai dar mais uma oportunidade. Através desse juízo, irmãos. O mundo já está julgado. O mundo já está julgado, a palavra diz. E nós temos um advogado que intercede por nós. Amém. O que vai se passar nesse juízo, irmãos? Eu não sei o que vai se passar, mas a palavra diz assim, alguns vão ressuscitar para a vida, para a ressurreição da vida, mas outros para a ressurreição do juízo. Talvez vai ter uma oportunidade ainda de o nosso advogado dizer para Deus que alguém ali merece ainda ser salvo. Pode ser que seja isso. Mas o mais importante que não nos deixa na dúvida, irmãos, é nós servir a Jesus Cristo e estar preparado para a ressurreição da vida. Você está preparado para a ressurreição da vida? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. João 5, irmãos, aqui, ó. João 5, 27. Diz assim, ó, ele deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Quem é filho do homem? Jesus. Jesus é filho de Deus. No princípio ele era verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo. Ele deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que não se maravilhe pelo julgamento, não se maravilhe por isso, mas se maravilhe, irmãos, quando você ouvir a voz de Deus, você ser ressuscitado para a vida eterna. E não para o julgamento, não para o juízo. E Apocalipse diz que uns vão sair da água, outros vão sair da terra, outros vão sair não sei da onde, sabe? E vão ser julgados. E ali vão se abrir os livros, irmão. Vão se abrir os livros. Mas também vai se abrir o livro. E por que os livros? Porque muitos são chamados e alguns não são chamados, mas muitos são chamados, muitos, que geram livros, mas não se colocam na posição de ser chamado a ouvir a voz do Senhor e ressuscitar para a vida eterna, não se colocam nessa posição. Por que será? Aleluia. Porque não foi uma pessoa notável para Deus. Porque as pessoas notáveis para Deus, Deus chama de santo. Glória a Deus, aleluia. Você é santo, irmão. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos que ser santos nas mãos de Deus. Aleluia. Né? Diz assim, ó, não se maravilheis disto, porque vem a hora em que todos se acham, os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E quando sair, irmãos, quando sair do túmulo, o seu nome não tem que estar escrito nos livros, mas ele vai ter que estar escrito no livro da vida. No livro da vida, que é um livro. Um livro, aquele livro, os nomes serão de pessoas que foram salvas, ou que são salvas. É por isso que a palavra diz, ó, os livros, se abrirão os livros, mas depois vai ser aberto o livro. Qual é o livro que você quer?
Já está, irmão. Aleluia. Um dia Deus revelou, irmãos, aqui na igreja, revelou uma pessoa que estava escrita no livro da capa preta. Estava escrito, sabe? E depois da revelação ela concordou. Ela disse, realmente, ninguém sabe, eu não falei para ninguém que meu nome está escrito no livro negro, ninguém sabe. Mas está lá meu nome no livro negro. E Deus falou para aquela pessoa, hoje eu tiro o teu nome desse livro, livro da capa, negro, né? Livro negro, livro da capa negra. Eu tiro hoje, mas você tem que aceitar o Jesus Cristo na tua vida. Né? E essa pessoa não se colocou na posição de crer em Jesus Cristo. De crer. Deus prometeu tirar, mas ela tinha que aceitar Jesus. E até agora não aceitou. E um dia eu conversando com essa pessoa ainda, disse, olha, eu e a ministra, nós estávamos viajando e conversando com ela. E ela disse assim, não, talvez lá no fim da minha vida eu aceito, mas agora não. Eu aceito ser batizado, mas agora não. Quer dizer, então não quer que saia o nome daquele livro? Aleluia, Jesus. Né? E diz que esse livro é guardado, não sei por quantas chaves. É um mistério isso, irmão. E ela queria saber, mas como é que você sabe disso? Eu nunca contei para ninguém isso. Mas não é nós, é Deus revelando. Aleluia. É Deus revelando. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para todos aqueles que crê. Amém. Né? Todos aqueles que crê. Para quê? Para que crer? Para não perecer. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Que teu nome esteja escrito, irmãos, no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida. E os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Irmãos, a palavra fala nos refletir. João, eu sei que alguns estão procurando, é João 5, 27 ao 30. João 5, 27 ao 30. Quer dizer, quando ouvir a voz de Deus, irmãos, que Deus te olhe e diga, pai, isso aí fez o bem. Então vai para a ressurreição da vida. Agora os que fizeram mal, praticado mal para a ressurreição do juízo. E essa ressurreição do juízo, irmãos, é forte isso, irmãos. Mas é uma coisa real. Por isso que Jesus veio para nos salvar, irmãos. Ele veio para nos tirar desse jugo que o inimigo quer colocar nas nossas costas. Ele veio para dizer para nós que nós não somos desse mundo. Porque esse mundo, irmão, já está condenado. O mundo está condenado, nós não somos desse mundo, nós somos algo diferente para Deus. Nós somos um povo de Deus, um povo que Deus confia, um povo que Deus olha e dá vitória. Aleluia. Enquanto nós formos povo de Deus, obediente a Deus, Ele só vai dar vitória. O inimigo pode se lançar, mas ele não vai conseguir nos derrubar, porque o nosso Deus, Ele é forte e poderoso. Ninguém mais tem poder que Ele. A palavra diz que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Todo o poder está nele, todo. Aleluia, Jesus. Sabe? O inimigo, ele quer fazer você, irmão, uma pessoa sem esperança. Ele quer fazer você uma pessoa desiludida.
O inimigo quer fazer você uma pessoa, irmãos, sem coragem. O inimigo quer fazer você uma pessoa, irmãos, sem força nenhuma. E muitas vezes as pessoas estão andando assim. Estão andando dessa maneira. E continuam porque gostam de andar dessa maneira. Porque o inimigo cega. O inimigo tem suprido as necessidades dessas pessoas. Para que não sair desse momento que ele está colocando. Para não sair desse lugar que o inimigo coloca. O inimigo supre a necessidade dessas pessoas. Dá de presente essas coisas. Mas ele vai cobrar um dia. Diferente daquilo que Deus te dá. Pode ser batalhado, pode ser esforçado, pode ser dificultoso nós conseguir através de Deus, mas sabe que Deus ele dá, e lá no final, quando nós partirmos, ele vai dar muito mais do que isso. Ao contrário do inimigo, ele dá e dá e dá, mas depois ele vai levar para onde? Para o inferno. E quem é que é para o inferno, irmãos? E o inimigo tem colocado na cabeça de pessoas que dizem que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra. Não, na terra, o povo de Deus é povo batalhador. Sabe, aqui na terra, o povo de Deus é o exército de Deus que tem que batalhar contra o inimigo através da oração, através da adoração a Deus, através de adorar o Senhor Jesus Cristo, através de servir ao Senhor Jesus Cristo, através de ser servo de Jesus, através de ser ovelha de Jesus. Irmão, tenha discernimento daquilo que as pessoas estão pregando, o que você gosta de ouvir. Tenha discernimento disso. Muitas vezes a pessoa pode até sair alegre, ouvindo só aquilo que queria ouvir. Mas a palavra não é só aquilo que nós queríamos ouvir. A palavra é advertência. A palavra é sabedoria de Deus. Só Deus, ele conhece o caminho que nós temos que trilhar para nós realmente ser felizes. Que quando ouvir a voz do Senhor, quando ouvir a voz de Deus, que você ressuscite para a vida eterna. O inimigo, ele quer fazer você um deserto. Aleluia, Jesus. Nada. Ele quer fazer você um deserto e muitas vezes tem conseguido. Tem uma música, irmãos, que fala assim, eu não sei cantar, nem sei direito a letra, mas diz assim: Senhor, Senhor, a minha adoração. É isso? Um deserto, a minha. Já não passam de canções, de palavras repetidas. Senhor, aleluia, Jesus. Tá certo, é isso aí. Irmãos, como é que é a primeira frase? Senhor, a minha oração se tornou em sequidão. Sabe, irmãos, e muitas vezes não é a oração que se transforma em sequidão. Não é a oração, irmãos. É o inimigo que faz, irmãos, a pessoa ser uma terra seca, sem água. Jesus Cristo é a água da vida, e o inimigo tira essa água e a pessoa se torna seca. Em consequência, a oração se torna seca. E o cantor, quando ele canta, talvez ele se dê conta disso, porque ele pede que para Deus que chova a chuva. E como é que diz? Aleluia, Jesus. Chuva descer, isto. Terra seca sou eu, viu? É isso, irmãos. Não é a oração que se tornou sequidão, mas a pessoa se tornou seca. Se tornou seca.
se tornou uma pessoa carente da presença de Deus. Aleluia. Irmãos, não se torne uma pessoa carente de Deus, porque o inimigo seca a alma dessa pessoa. O inimigo tira a alegria dessa pessoa. O inimigo, ele não quer vida para essa pessoa. Ele não quer que ele ouça a voz de Deus e o nome dele seja escrito no livro da vida. O inimigo não quer isso. Ele torna a pessoa seca para poder cair, para o inimigo poder pisar. Tu acha que essas pessoas que vivem lá no mundo, vivem bem, vivem gastando dinheiro, vivem fazendo tudo o que quer? Tu acha que um dia, irmãos, o inimigo não vai pisar na cabeça deles? Aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, que, sabe, que tem tudo na vida e que até dizem, não preciso de Deus porque eu tenho tudo. Pode ter tudo na vida, irmãos, mas se não tem Jesus Cristo no seu coração, um dia, irmãos, vai ter um preço para eles pagarem, um preço eterno. Aleluia, Jesus. E a palavra diz assim, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, um dia Deus mandou que os líderes das tribos trouxessem o bordão, o cajado, trouxesse para Deus, trouxesse para ele, para que ele escolhesse a pessoa para lidar com o povo dele, para ensinar o povo dele, para ser sacerdote do povo dele. E Deus disse para Moisés, Moisés, aquele que o bordão florescer, esse vai ser meu escolhido. E ele pediu o bordão, irmãos. Quantos anos aqueles bordão estavam na mão daqueles líderes das tribos? Quantos anos? O bordão do Arão era o mesmo bordão que Moisés usava, o mesmo bordão aquele que Moisés fez os milagres. E aquele bordão foi para representar Arão. Arão levou aquele bordão que usava lá para fazer os milagres lá no Egito. Então imagina, irmãos, uma madeira de quantos anos? Ela estava seca. Eu acredito que todos os bordões estavam secos. Mas através dessa feita, desse milagre, irmãos, Deus nos mostra que nós não devemos ser seco, não devemos ser sequidão. Aleluia. Nós devemos ser uma terra molhada pela bênção de Deus, pela chuva de bênção de Deus. Aleluia. Arão levou aquele bordão como os outros levaram todos. No outro dia, quando foram olhar, só esse bordão, esse cajado do Arão é que estava florescida. E a palavra diz que ele não só estava florescida, mas ele estava brotando flores, e essas flores dando amêndoa, dando fruto. Não só brotaram, como deram folha, flor e fruto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe que Deus está falando no nosso coração, irmão? Ele está confirmando a mensagem que eu estou dando hoje. Aleluia. Não seja seco. Não deixe o inimigo secar a tua vida. Porque existe um Deus que faz você florescer, faz dar flor e faz dar fruto. Aleluia. Não importa, irmão, se a sua oração está saindo em sequidão. Não importa se a sua vida está seca. Deus tem poder de transformar a tua vida, fazer a tua vida ser uma vida abundante. Fazer florescer flores, irmãos. E essa flor dá fruto na tua vida.
Para Deus não existe, irmãos, aquele que Deus escolheu, não existe sequidão na sua vida, porque Deus transforma. Passe o que passar, irmãos. Se você passou por luta, seja o que você passou, no momento que você aceitou Jesus, a sua vida é outra. Não importa se você era seco ou não, Deus, Ele te molha com a bênção dEle. Aleluia. A nuvem do Senhor é sobre você, a luz de Deus é sobre você. Jesus Cristo é a lâmpada e a luz. Não adianta nós ter lâmpada, irmãos, e não deixar acender. Quantos irmãos dizem assim, aceitei Jesus Cristo? Jesus Cristo é a luz, né? É a lâmpada para os seus pés. Jesus Cristo é a lâmpada para os seus pés. Mas isso não basta, irmãos. Isso não basta, Jesus Cristo é a lâmpada para os nossos pés. Jesus se apresenta, olha, eu sou a lâmpada. Você vai caminhando, eu sou a lâmpada dos teus passos. Eu sou a lâmpada do teu caminho. Mas agora, para andar no caminho que Jesus quer, essa lâmpada tem que estar acesa, porque Ele diz assim, e sou luz para o teu caminho. Sou lâmpada dos teus pés e luz para o teu caminho. O nosso caminho tem que estar iluminado por Jesus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, a terra seca sou eu. É isso que você tem que dizer para Deus. Deus, a terra seca sou eu. É como diz o cantor, o problema não está no pastor. O problema não está no irmão que canta mal. O problema não está no grupo de louvor. O problema não está na pregação do pastor, porque não sabe pregar. Diz assim para Deus, irmãos: Senhor, a terra seca sou eu. E o problema não é o pastor, não é o conjunto da igreja, não é o irmão que senta na frente, não é o irmão que senta atrás, não é o irmão que senta do lado esquerdo, não é o irmão que senta do lado direito. Não é Deus. O problema é eu. É eu o problema. Aleluia, Jesus. Sabe? Nós temos, irmãos, que confessar para nós que nós somos o problema, mas que nós queremos Jesus Cristo para resolver esse problema para nós, através da sua palavra. E nós queremos, irmãos, ser que nem o bordão de Arão, que todo mundo talvez visse aquele bordão bonitinho, de tanto pegar, esfregar a mão, talvez estava brilhando, estava liso aquilo ali, de tanto uso, talvez estava bonito de olhar aquilo ali, mas estava seco. E quantas vezes, irmão, nós olhamos a pessoa bonita por fora, alegre por fora, e Jesus de cima por dentro são túmulo caiado, e nem copo. Por fora está bonito, por fora está limpo, mas por dentro está sujo. Você tem que dizer para Deus, o problema é eu, Deus, mas me tira esse problema. Faz eu renascer de novo. É Deus que dá alegria para a tua vida, irmão. É Deus que te dá prosperidade, é Deus que te dá saúde, é Deus que conserta os problemas da tua família, é Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, irmão, que quando Deus chamar, que a pessoa que partiu levante do túmulo, sabendo que já está com a posse da vida eterna. Que a palavra diz que assim, diz assim, ó, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Mas você tem que estar do lado de Deus, né? A vingança vem. A vingança vem. Agora a vingança vem para nos salvar ou para nos aniquilar? Para nos salvar, você tem que fazer o bem. Agora, se você vai fazer o mal, Deus vai salvar aquele que fez o bem. Aleluia, Jesus.
Diz assim, no 35:3, Isaías ainda: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Aleluia. Sirva a Jesus Cristo de coração, te esforça, ser corajoso. Deus disse isso aí para Josué. E Ele está dizendo para nós, ser forte e corajoso. Porque para servir Jesus nós temos que ser fortes, irmãos. Senão nós vamos desmorecer lá no nosso sofá lá e não vir para a presença de Deus. E Deus quer você na presença dEle, reunido com os santos. Os santos têm que se reunir, têm que se congregar. Nós temos que ser fortes por isso. Para servir a Jesus nós temos que ter coragem. Salmo 16:3. Salmo 16:3. Diz assim, ó: eu sou uma pessoa notável para Deus. Diz assim: eu sou uma pessoa notável para Deus. De novo: eu sou uma pessoa notável para Deus. De novo: eu sou uma pessoa notável para Deus. E a palavra diz assim, ó: quanto aos santos que há na terra. Quanto aos santos que há na terra, irmão. Quando Deus fala isso, certamente Ele está olhando para nós. Certamente Ele está lá em cima olhando para os santos dEle. Quando Ele diz: olha, quantos aos santos que há na terra. Será que há santos na terra hoje? Amém. Amém? Amém. Há santos na terra hoje? Amém. Glória a Deus. Te coloca como santo de Deus. Eu sou santo de Deus. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aleluia. Quando você diz: ó, eu sou santo, você está dizendo para Deus: olha, Deus, eu sou o teu notável, eu sou o teu prazer, Deus. Ele olha para você, irmãos, e diz assim: olha, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Aleluia, Jesus. Sabe o que Ele está dizendo para você nessa noite? A mesma coisa que Ele disse para Jesus Cristo: este é meu filho que eu me comprazo. Aleluia, Jesus. É isso que Deus está dizendo: estes são meus filhos que eu me comprazo e que me dão prazer, me dão prazer na minha vida. Deus, Ele quer prazer na vida dele, irmãos. Ele conta conosco. Ele conta conosco, nós um dia nós estar lá junto com Ele, dando prazer para Ele. Porque o céu, irmãos, tem uma terça parte que não está mais lá e que Deus gostaria que tivesse, mas não estão pela desobediência. E Deus conta com nossa vida para suprir, para nós preencher o setor do louvor, é o setor da adoração. Mas para isso nós temos que ser obediente a Deus. Uma terça parte dos ângeles foram expulsos do céu porque não obedeceram a Deus. E Deus quer preencher essa parte com nós, com os notáveis de Deus. Amém? Diga assim: eu sou notável de Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.